A tecnologia geralmente fica mais rápida. Celulares, computadores, a internet, tudo acelera, mas os aviões não. Após a aposentadoria do Concorde em 2003, a aviação comercial ficou mais lenta. Porém, isso deve mudar em breve. O Lockheed Martin X-59 não foi feito para superar a velocidade do Concorde, mas para corrigir o erro cometido por ele. O X-59 é uma aeronave de ponta, futurista, mas se você olhar abaixo da superfície, ele está escondendo um segredo, e esse segredo pode mudar a forma como o mundo viaja. O desenvolvimento aeroespacial é extremamente caro. Um programa de caça como o F-35 Lightning Z-11 custa mais de 1,7 trilhão de dólares no total e leva 20 anos para ser desenvolvido. A NASA não tinha esse orçamento ou tempo. O programa X-59 precisava ser feito por cerca de 248 milhões de dólares. A equipe da Lockheed Martin Skunk Works, a lendária divisão que construiu o SR-71 Blackbird e o avião espião U-2, decidiu reaproveitar peças de jatos militares aposentados. Eles não reinventaram a roda, apenas a roubaram. Veja o trem de pouso, por exemplo. Projetar um novo sistema requer anos de testes de estresse e certificação. Em vez disso, os engenheiros da Lockheed foram até a linha de produção do F-16 Fighting Falcon e pegaram o trem de pouso de lá. Ele já era comprovadamente resistente e estava disponível. A cobertura do cockpit veio de um jato de treinamento T-38 Talon e o manche de um caça furtivo F-117 Nighthawk. Até o sistema de propulsão foi reaproveitado. O X-59 é movido por um único turbofan General Electric F400 e 14GE-100, uma variante do motor usado no FA-18 Super Hornet, que é a espinha dorsal da Marinha dos Estados Unidos. Apesar do reaproveitamento das peças, o formato da aeronave muda tudo. O avião tem 30 metros de comprimento, mas o nariz representa 11,5 metros desse total, mais de um terço de toda a aeronave. O enorme nariz em forma de agulha foi criado para cortar o ar e reduzir o estrondo sônico. Explicarei isso depois. Para mantê-lo aerodinâmico, não colocaram janela ali. Quebrar a superfície lisa com um para-brisa aumentaria o arrasto e prejudicaria o fluxo de ar. Por isso, o piloto foi colocado lá dentro. No caça, o piloto senta-se em uma bolha no topo para uma visibilidade de 360 graus. Já no avião comercial, a cabine de comando fica na frente. No X-59, o piloto fica bem atrás na fuselagem, longe do nariz e completamente fechado. Olhando diretamente para frente, tudo o que ele vê é a parte de trás do painel de instrumentos e o longo cone sólido do nariz. Não há nenhum vidro voltado para a frente. E isso levanta uma grande questão. Como você pousa um jato experimental de 10 toneladas se movendo a 470 km por hora se não consegue ver a pista? Isso é a NASA. Lembre-se, a solução é o XES, ou Sistema de Visão Externa. Essa é a evolução máxima de voar por instrumentos. O piloto observa um monitor 4K no painel, que vai além de uma simples transmissão de câmera. Câmeras no nariz e na barriga capturam o exterior, e um supercomputador une instantaneamente as imagens em uma visão perfeita, parecendo uma janela, mas é muito mais. Por ser digital, o computador sobrepõe dados críticos de voo, como altitude, velocidade, direção e elementos virtuais diretamente na paisagem. Caixas coloridas destacando a pista aparecem diretamente na tela. O piloto não precisa olhar para baixo nos instrumentos. Os dados flutuam bem na frente dele, exatamente onde ele precisa. Isso traz um novo desafio psicológico ao piloto: confiar sua vida a uma transmissão de vídeo. Se a tela falhar, o piloto tem poucos segundos para usar as janelas laterais ou abortar o pouso. O uso de jatos supersônicos tripulados pela NASA sem visibilidade frontal mostra como a tecnologia de voo moderna é confiável. Por que construir um avião sem janelas e com um nariz de 38 pés afinal? Atualmente, voos supersônicos são ilegais sobre terra firme. Não é proibido pela velocidade, mas pelas ondas de choque geradas. O espaço aéreo não é vazio. Ao andar em um cômodo, o ar flui ao seu redor, pois as moléculas têm tempo de sair do caminho. Um jato supersônico se comporta de modo distinto, alcançando e comprimindo o ar à frente antes que ele se desloque. Quando um avião se aproxima de Mach, cerca de 1.234 km por hora, o ar não consegue sair do caminho tão rápido. O ar se acumula no nariz e asas, criando uma onda de choque de alta pressão. Ao romper essa barreira, o jato gera duas ondas de choque, no nariz e na cauda. A maioria dos jatos é curta e compacta,
fazendo as ondas de choque se unirem ao atingir o solo. Elas chegam como um pulso poderoso de energia, chamado de onda em N pelos cientistas. A pressão aumenta, cai abaixo do normal e depois aumenta novamente, criando um formato parecido com um N. Mas, para o ouvido humano, isso soa como dois estalos agudos, um logo após o outro. Isso não é só barulho, é uma onda de choque de alta energia. O estrondo do Concorde podia fazer vidros de arranha-céus vibrarem, derrubar pratos e disparar alarmes de carros em bairros inteiros. Não era só um voo, era um ataque físico ao que estava abaixo. Sabemos o quão destrutivo era. Antes do voo supersônico ser proibido em terra, o governo dos Estados Unidos testou-o em seus próprios cidadãos. Em 1964, a Administração Federal de Aviação fez uma pergunta simples: será que os americanos se acostumariam com estrondos sônicos? Eles pensavam que, se a viagem supersônica fosse o futuro, as pessoas se adaptariam, como fizeram com o barulho de trens ou rodovias. Para provar isso, eles lançaram a Operação Bongo 2. Eles escolheram a cidade de Oklahoma como cobaia. Durante 6 meses, a Força Aérea sobrevoou a cidade com jatos F-100 e 4 Starfighter em velocidades supersônicas, 8 vezes por dia, todos os dias, em horários exatos. O objetivo era simular um futuro com aviões supersônicos de passageiros cruzando o país o tempo todo. O resultado foi o caos. Os estrondos não só irritavam, mas sacudiam escolas, acordavam bebês e rachavam o reboco de milhares de casas. A FAA ficou soterrada sob mais de 15 mil reclamações de barulho. E não eram apenas reclamações. Mais de 4.600 pedidos de indenização foram feitos por janelas quebradas e danos estruturais. Agricultores disseram que suas galinhas ficaram apavoradas e pararam de botar ovos. Trabalhadores da construção civil afirmaram que os estrondos eram perigosos nos canteiros de obras. O impacto mental na população era evidente: ansiedade, noites sem dormir e uma tensão constante esperando pelo próximo estrondo. O experimento provou uma coisa: a onda N simplesmente não funciona sobre áreas povoadas. Esse fracasso resultou na regra de 1973 que proibiu voos supersônicos sobre os Estados Unidos, eliminando o modelo de negócios do Concorde. O Concorde era capaz de voar a Mach 2,04, mas no momento em que cruzava a costa da Europa ou dos Estados Unidos, precisava voar em velocidade subsônica, e isso acabou com a viabilidade econômica. Motores supersônicos são feitos para voar rápido. Ao voar devagar, eles consomem enormes quantidades de combustível apenas para manter velocidades normais, para tentar funcionar. As companhias aéreas cobravam tarifas absurdas, chegando a $12 mil por uma viagem de ida e volta. O mercado de pessoas dispostas a pagar isso só para economizar 3 horas era minúsculo. Nos últimos 50 anos, engenheiros aeroespaciais ficaram presos a essa regra. Você pode criar um motor mais rápido, mas não pode vencer a física. Até o X-59, o projeto começou com uma pergunta simples: é possível mudar o formato de um avião para que as ondas de choque nunca se unam? Engenheiros da NASA usam supercomputadores para simular o movimento de bilhões de moléculas de ar. Eles testaram milhares de formatos para encontrar um que evitasse a onda N, típica de aviões comuns. As asas, a cabine, o canopy e a cauda, todos criam suas próprias ondas de choque que se acumulam. No X-59, a fuselagem é moldada para gerenciar essas ondas. Ela direciona algumas ondas para a estratosfera e outras para o solo, em ângulos planejados. As ondas de choque se alongam ao longo do avião e se inclinam, mantendo-se afastadas e nunca se unindo. Assim, permanecem espalhadas em vez de formar um pico. Ao chegar ao solo, elas já estão achatadas, formando uma onda suave e ondulada. Num gráfico, um estrondo sônico comum lembra um raio irregular. Essa nova onda lembra mais uma colina suave, e para o ouvido humano, a diferença é grande. Para silenciar o X-59, engenheiros repensaram todo o motor. O motor do F-18 fica na parte superior do avião, o que ajuda a reduzir o ruído nos jatos. A entrada de ar do motor grita enquanto as pás da turbina cortam o ar, gerando um rugido agudo. No X-59, montar o motor na parte superior permite que a fuselagem bloqueie esse som de chegar ao solo, mas um motor montado em cima tem uma desvantagem. O ar sobre as asas é turbulento e os jatos não gostam disso. Isso pode causar stall no compressor, fazendo o motor engasgar e parar. Por isso, engenheiros instalaram aletas e dutos para suavizar o fluxo de ar, permitindo que o motor do F-18 opere com segurança fora de sua configuração original. E os desafios não param na aerodinâmica. Voar a Mach 1,4 cria atrito. O X-59 voa a 55 mil pés, onde a temperatura do ar ambiente é de aproximadamente menos 70 graus Fahrenheit. A fuselagem do avião esquenta, pois moléculas de ar batendo no nariz e nas asas fazem a superfície passar de 70 graus Fahrenheit
Essa diferença de temperatura faz o metal se expandir em um avião normal, o que não é problema. No X-59 é fundamental que o formato preciso da aeronave seja a única coisa mantendo o estrondo sônico sob controle. Isso pode condenar todo o projeto. Uma leve deformação no nariz podia transformar o baque em um estrondo sônico. Os engenheiros precisaram projetar o X-59 para expandir em voo sem perder a forma. Usaram compósitos avançados e ligas de alumínio resistentes às variações de temperatura, além de adaptar o sistema de combustível para resfriamento. O combustível de aviação passa pelos trocadores de calor nas asas, removendo o calor da fuselagem antes de chegar ao motor. O combustível refrigera e evita deformações na aeronave, sendo depois usado para propulsão. O X-59 é mais que um avião, é a resposta para um problema de 50 anos. O projeto é oficialmente chamado de Missão Quest, tecnologia supersônica silenciosa. O X-59 já está voando sobre o alto deserto da Califórnia, realizando seus testes de voo iniciais. Mas a verdadeira missão está prestes a tirar este avião do deserto e colocá-lo na história. Os testes comunitários da NASA vão realizar algo inédito: voar intencionalmente um jato supersônico sobre cidades americanas. Algumas comunidades dos Estados Unidos com diferentes geografias e climas serão selecionadas. A NASA precisa ver como o estrondo se comporta na umidade da Flórida, no calor seco do Arizona e no ar frio e denso do meio-oeste. E é aí que o público entra. Moradores na rota de voo vão se inscrever no estudo e atuar como sensores, sem equipamentos. A NASA criou um app de smartphone para isso. O X-59 voará acima de Mach 1,4. Enquanto isso, as pessoas continuarão com suas rotinas, passeando com o cachorro, trabalhando ou dormindo. Após a passagem, o app pergunta se ouviram barulho e, caso sim, para avaliá-lo. A experiência humana é referência. Máquinas medem o som, mas só pessoas avaliam se ele distrai, assusta ou é tolerável. O objetivo da NASA é provar que o estrondo é suave o bastante para ser tolerado. Se os dados forem positivos, a NASA levará a FAA e a Organização de Aviação Civil Internacional. Eles alegarão que o limite de velocidade é obsoleto e deve ser trocado por um de ruído. A indústria observa atenta, pois mudanças nas regras podem aquecer o mercado. O principal concorrente, Boom Supersonic. Eles estão construindo o Overture, um avião comercial projetado para voar a Mach 1,7 e já garantiram pré-encomendas da United, American e Japan Airlines. A fábrica deles em Greensboro, Carolina do Norte, vai construir esses jatos, mas o modelo de negócios da Boom está limitado. Sem o avanço regulatório do X-59, o Overture só pode voar supersônico sobre o oceano. Ele voa de Nova York a Londres em 3 horas e meia, mas deve reduzir para velocidades subsônicas ao ir de Seattle a Miami ou de Tóquio a Paris. Se o X-59 for bem sucedido, o mapa da Boom se expande, as rotas sobre a Terra se tornam viáveis. Um voo de Los Angeles para Nova York cai de 5 horas para 2h30. A barreira que impedia voos supersônicos sobre a Terra desaparece. Existe um grande obstáculo no caminho. Velocidade tem um preço e, em 2026, esse preço é o carbono. Motores supersônicos gastam bem mais combustível por passageiro que até os aviões mais eficientes, em um mundo que busca emissões zero. Jatos que consomem muito combustível são caros e prejudicam a imagem pública. Por isso, o futuro do voo supersônico depende do combustível de aviação sustentável, o SAF. É um biocombustível feito de óleo de cozinha, resíduos agrícolas ou carbono do ar. Funciona como o combustível de aviação comum, mas pode reduzir as emissões de carbono em até 80%. O motor do X-59 já é compatível com SAF. A Boom Supersonic projetou o Overture para operar com 100% de SAF desde o primeiro dia. O argumento é simples: esses jatos consomem mais combustível, mas ele é limpo. Mas há outra ameaça à espreita lá no alto. O X-59 e os futuros aviões comerciais voam a 60 mil pés bem acima do tráfego aéreo normal. Aqui em cima, o ar é mais rarefeito e frágil. Emissões de óxidos de nitrogênio e vapor d'água nessa altitude podem prejudicar a camada de ozônio. Alertas já apontaram que uma frota de jatos supersônicos pode agravar o impacto da aviação na camada de ozônio. Os engenheiros estão trabalhando em motores de combustão pobre para reduzir os óxidos de nitrogênio, mas ainda é um grande desafio. O X-59 não está apenas testando o ruído, está testando a própria atmosfera. Sensores no solo e no céu rastrearão como a gases de escape afeta as camadas superiores do ar. A NASA mantém o foco nos negócios. O Pentágono tem uma agenda bem diferente. A tecnologia stealth, como a do F-22 ou F-35, é sobre invisibilidade ao radar, mas o stealth visual e auditivo também são fatores.
Um jato capaz de voar em velocidade supersônica sem estrondo é um divisor de águas tático. Hoje, se um caça precisa atravessar um país para interceptar uma ameaça, deve optar entre velocidade ou furtividade. Voando em velocidade supersônica, o estrondo revela sua presença num raio de 80 km. Já a tecnologia de baixo estrondo garante furtividade acústica. Um interceptador do futuro poderia atravessar território inimigo, a Mach 1,5, e no solo, isso soaria como um leve ronco, facilmente ignorado. As defesas inimigas não teriam tempo para reagir. O X-59 não é só voo supersônico, seus dados preparam terreno para algo ainda mais veloz. Enquanto o supersônico vai de Mach 1 a Mach 5, o hipersônico é Mach 5 ou mais. Voar de Nova York a Tóquio em 90 minutos, o voo hipersônico gera ainda mais calor e ondas de choque mais complexas que o supersônico. As lições de controle térmico e de ruído do X-59 são degraus para esse futuro suborbital. Dominar Mach 1,4 e escalar até Mach 5 se torna possível. A indústria aeroespacial vive um momento decisivo. Por 20 anos, o futuro avançou mais devagar que o passado. O Concorde mostrou o potencial da velocidade, mas teve muitas falhas. O X-59 mostrou que é possível unir velocidade e silêncio. Os próximos 3 anos serão o teste real. Os testes de voo no deserto da Califórnia vão gerar os números concretos. Os voos sobre as comunidades vão gerar os dados psicológicos. O resultado? Mais que um avião rápido, ele pode transformar a vida e o trabalho das pessoas. Com nariz longo e cockpit sem janelas, o X-59 é diferente de qualquer avião convencional. Enquanto ele taxia até a pista em Palmdale, pronto para acionar o pós-combustor do F-18, ele impulsiona toda uma indústria para frente, algo que a aviação comercial não faz há décadas. E sua chegada sinaliza uma coisa: o voo supersônico está de volta. Agora, confira o avião do juízo final da Terceira Guerra Mundial, o E-6 Mercury, ou clique neste vídeo.